Vamos agora para a parte específica da educação infantil, que eu vou comentar a prova toda específica, tá bom? Eu não elaborei sozinha a prova toda, mas aí ficou para agilizar e facilitar a questão do todo, eu vou estar fazendo um comentário como um todo, tá bom? A número 1, então, a Base Nacional Comum Curricular enfoca que as decisões pedagógicas devem estar orientadas para. E aí é lógico, né? A Base Nacional Comum Curricular, ela não está diretamente lá na bibliografia sugerida, mas ela pode aparecer em diálogo com as proposições curriculares. E principalmente porque ela traz elementos que são muito pertinentes no contexto todo da educação infantil, tal como sugerido por Belo Horizonte. Então, ela pode não aparecer diretamente, ou ela pode até aparecer já, que a bibliografia no edital ela é sempre sugerida. E como a Base Nacional ela dialoga com os conceitos que estão postos nos textos sugeridos, ela pode aparecer de forma indireta ou direta, tá bom? Por isso, a gente fez a opção por colocar, para vocês entenderem que o que está posto lá é bibliografia sugerida, e nós trabalhamos muitos conceitos relacionados a essa bibliografia sugerida. E aqui é uma questão conceitual, tá? Então, quais decisões pedagógicas devem estar orientadas para a educação infantil, de modo geral, né? O desenvolvimento de competência por meio da indicação clara do que os alunos devem saber, considerando a constituição de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores, e, sobretudo, do que devem saber fazer, considerando a mobilização destes conhecimentos, habilidades, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Então, essa é uma questão correta, e se a gente for pensar, conforme eu disse, a gente não vai eliminar de uma vez as outras, a gente vai ler com atenção, e aí a gente vai ver o que a Base Nacional diferencia das proposições curriculares de Belo Horizonte. Uma das coisas que diferencia e que, ao mesmo tempo, se aproximam, é que Belo Horizonte fala de capacidades, e a base fala de competências e habilidades. Existe diferença conceitual neste termo, nestes dois documentos? Não existe. O que Belo Horizonte chama de capacidades, a base chama de competências e habilidades. Então, tanto as proposições curriculares de Belo Horizonte quanto a Base Nacional desejam o quê? Não que a criança guarde tema, não que a criança guarde conteúdo ou informações soltas, mas sim que ela se desenvolva, principalmente relacionada a competências e habilidades que têm a ver com atitudes, que têm a ver com acionar ações. Então, identificar, por exemplo, a primeira letra do nome, tem a ver com saber fazer, né? Colorir ou identificar e diferenciar limites dentro de um mesmo formato de figura, igualar ou apresentar ou identificar semelhanças e diferenças em figuras observadas. Isso tudo são habilidades que eu estou citando, que têm a ver com saber fazer e que estão presentes também lá nas proposições curriculares de Belo Horizonte. Então, a gente pensar nas proposições curriculares de Belo Horizonte como um diálogo com a Base Nacional, mesmo que tenha um tempo histórico diferente, né? Então, as proposições curriculares de Belo Horizonte 2009, não existia ainda a Base Nacional 2017. Então, a Base Nacional carrega muito das proposições por conta das discussões regionais que houve no período de construção da base e que, portanto, é um discurso parecido. Eu não vou dizer que é igual, mas ele é muito parecido, tá? Então, por enquanto, a letra A. O desenvolvimento de habilidades acadêmicas, de jeito nenhum, aqui eu já eliminei. Eu não quero desenvolver numa criança habilidades acadêmicas, é desnecessário neste momento.
será necessário posteriormente, mas nesse momento é desnecessário. O desenvolvimento de conhecimentos científicos pautados em evidências objetivas, por meio da indicação da importância do método científico em todas as áreas de conhecimento. Olha, o desenvolvimento de conhecimentos científicos é fundamental. Nós precisamos, até quando a criança é pequena, dar a ela elementos de pensamento conceitual. Isto é um ponto importante. Porém, para uma criança menor ou para uma criança maior, isso vai ter diferença, né? De profundidade, de mecanismo. Então, eu vou sim me preocupar com o desenvolvimento de conhecimentos científicos, porém não é pautado em evidências objetivas, mas muito mais ligado, relacionado àquilo que ela traz como conhecimento espontâneo e fazendo essa ponte para ela pensar de outra forma. Né? Ou seja, trabalhar com as hipóteses que ela traz, trabalhar com os conhecimentos prévios que ela traz. Tá? Então, é nessa perspectiva e não na perspectiva de evidências objetivas. O desenvolvimento emocional, por meio de uma indicação clara de que as habilidades relacionadas aos conteúdos acadêmicos devem ser desconsiderados. Então, mesmo se eu não soubesse nada da base, ao ler as opções, eu descartaria tranquilamente as 3. Porque elas trazem absurdos teóricos para o momento histórico que a educação no Brasil está. Então, nenhuma questão, gente, que traga que eu estou priorizando um conhecimento em detrimento do outro, ou que eu desvalorize o conhecimento prévio da criança, ou que eu firme em práticas tradicionais, todas elas, vocês já ligam um alerta para que aquilo não está de acordo, ou aquilo não condiz com o que está proposto. Tá? Então, é a letra A, com certeza. O desenvolvimento de capacidades que vão ajudá-la a mobilizar na sua vida cotidiana. Tá bom? Vamos para 2. Um processo pedagógico voltado para a alfabetização e letramento deve, necessariamente, levar em conta que... Então, o que eu tenho que levar em conta quando eu alfabetizo letrando, né? Ou então, quando eu me preocupo com as práticas de leitura e escrita no contexto da educação infantil? Primeiro, os conhecimentos sobre os gêneros, sobre os textos, sobre a língua, sobre a norma padrão, sobre as diferentes linguagens, devem ser mobilizados em favor do desenvolvimento das capacidades de leitura, produção e tratamento das linguagens, que, por sua vez, devem estar a serviço da ampliação das possibilidades de participação em práticas diferentes esferas, campos de atividades humanas. Faz todo sentido. Né? Então, eu tenho que me preocupar com a diversidade de gêneros textuais que existem, porém, elemento de norma padrão como um exemplo. Então, a gente vai guardar aí a letra A e vamos fazer a análise das outras opções para ver se não tem uma melhor, tá bom? B, os processos de alfabetização devem ser privilegiados em detrimento dos processos de letramento. Eu já anulei a B. Nenhum processo deve ser priorizado. Por exemplo, na educação infantil, as práticas de letramento, aquelas que envolvem a brincadeira com ler, a brincadeira com o som das palavras, a brincadeira com a função social da escrita, né? Vamos brincar de fazer um cartão para o colega, vamos brincar de escrever uma conta de telefone, vamos brincar de escrever alguma coisa, né? Dar a ele a capacidade de escrita espontânea, assim como possibilitar a ele o exercício de uma leitura ou pseudo-leitura, né? Então, quando eu levo ele à biblioteca, ou quando eu levo um baú de livros, e eu sei que ele não sabe ler, mas aquele baú de livros, ele vai estar experimentando a leitura de uma forma não
técnica, não oficial, mas é uma experiência de letramento importante. É dali que ele vai ver os tipos de livros que existem, os tipos de texto. Então, existem materiais impressos que são história em quadrinhos, outros materiais impressos são leituras mudas, né, que não tem texto, outros materiais impressos que são panfletos. Então, é a partir dessa prática de letramento que ele vai conseguindo identificar as diferentes formas, né? Então, a Magda Soares, ela vai destacar isto dentro dessa perspectiva do alfabetizar letrando. Portanto, a B está excluída. C, os conhecimentos sobre gêneros, sobre os textos, sobre a língua, sobre a norma padrão, sobre as diferentes linguagens, devem ser mobilizados em favor do desenvolvimento das capacidades de leitura e escrita, que, por sua vez, devem estar principalmente a serviço da consolidação das demais habilidades acadêmicas. Então, olha para vocês verem a maldade dessa questão. A letra A e C está praticamente a mesma coisa, mas se você pegar a última aqui, ó, tem tudo a ver com práticas de letramento, seja a serviço da ampliação de práticas em diferentes campos da atividade humana. É muito mais a letramento, tem mais a cara, né, da Magda Soares, mais a cara do letramento, do que a letra C, que eu não uso a leitura escrita para consolidar habilidades acadêmicas. A leitura escrita me ajuda nas habilidades acadêmicas. E o que eles chamam de habilidades acadêmicas, né? O resumo, a resenha, a apresentação de trabalho, o artigo científico. Isso, a leitura escrita é fundamental para isso. Mas não é só isso que tem que ser a minha tarefa enquanto professora, principalmente na educação infantil, né? Então, a C está descartada. Os processos de letramento devem ser privilegiados em detrimento dos processos de alfabetização, que só devem acontecer após a consolidação. Então, assim como eu não posso priorizar a alfabetização, eu também não posso priorizar o letramento. Isso são práticas que devem estar interligadas e fazendo sentido o tempo todo para dentro da escola. Tá bom? Ok, então, com certeza é a letra A. De novo, né, por anulação, por exclusão, a letra B e C e D tem problemas, e aí eu marco com segurança a letra A. 3, de acordo com a base, aí a gente trouxe uma outra questão da base, que tem um diálogo também com tudo que a gente já conversou. As metodologias de trabalho docente na fase da educação infantil devem ter como base os direitos de aprendizagem e desenvolvimento, sendo eles conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. Então, na educação infantil, muito ligada à política nacional hoje para a educação infantil e as proposições curriculares de Belo Horizonte trazem um elemento que é diferente por conta do tempo histórico, mas que traz também o brincar, o cuidar, o educar, o direito à convivência, o direito à participação, o direito ao conhecimento, o direito à expressão. Então, as proposições curriculares trazem isso de uma outra forma, mas que também casa com essa ideia dos direitos de aprendizagem, tá? É uma questão com toda certeza, mas aí a gente vai fazer o mesmo exercício que a gente fez nas demais por exclusão, tá? Por que não é a B? De novo, desenvolvimento de habilidades acadêmicas, de jeito nenhum. C, os direitos de aprendizagem e desenvolvimento, sendo eles escrever, ler, contar, sequenciar. Isso entra dentro da educação infantil? Entra, mas não é um direito de aprendizagem da educação infantil, tá? Os métodos sintéticos não, até porque não determina nem as proposições curriculares de Belo Horizonte, nem a base nacional determina qual método de alfabetização o professor vai usar. Eles discutem os conceitos e as concepções dentro da perspectiva da alfabetização, do letramento, do desenvolvimento humano, mas ele não diz qual método deve ser usado, tá bom? Então, letra A também. 4, os métodos de alfabetização são tradicionalmente divididos entre dois grandes grupos, né? Os métodos sintéticos e os métodos analíticos. E aí a Magda Soares, lá no livro dela da alfabetização, ela vai fazer
ela vai colocar isso no lugar, né? E ela vai dizer, olha, não existe, teoricamente, ou dentro da concepção, uma concepção em que eu consiga contemplar as 3 facetas da alfabetização. Esse é um processo que, quando eu classifico, eu faço a divisão entre um e outro, eu tenho que reconhecer que tanto o método analítico quanto o método sintético, eles estão numa mesma abordagem de pensamento, que é o pensamento da perspectiva conducionista, ou de que eu ensino, o aluno aprende, na perspectiva do ensino diretivo, daquele que não tem uma condução de mediação, mas uma condução de o professor, ele é o elemento que vai fazer o passo a passo para que o aluno chegue. É como se tanto sintético quanto analítico, ele pressupõe que existe uma fórmula. Então, para o sintético, a fórmula é da parte para o todo. Para o método analítico, é do todo para a parte. Então, para o sintético, a fórmula começa com letra, com sílaba, com palavra, com texto. E finaliza com texto. Já no analítico, é o oposto. Ele começa com texto, depois ele vai para a palavra, para a frase, depois para a palavra, e depois ele chega na sílaba, né, ou nas letras. Então, eles fazem um processo reverso, um com o outro, mas acontece que a perspectiva é a mesma. A única preocupação deles é justamente a preocupação com a perspectiva do que o professor vai fazer enquanto passo a passo. Então, toda vez que o professor trabalha com método, ele se preocupa apenas com passo a passo. Eu fiz isso primeiro, vou fazer isso depois. Por isso que a Magda Soares diz que alfabetizar não é uma questão de método. É uma questão em que eu preciso considerar outros elementos. Não é só a questão de reconhecimento de sílaba, palavra, mas é sim de como é que funciona o sistema alfabético. Como é que funciona o sistema alfabético? Então, a criança precisa saber, primeiro, que ele funciona por meio de 26 letras. Essas 26 letras configuradas formam fonemas que são diferentes. Depois, elas precisam ajustar que nós temos na nossa língua palavras formadas por sílabas diferenciadas. Ora, eu tenho sílaba, que a gente chama canônica, né, consoante vogal. Ora, eu tenho sílaba, por exemplo, a palavra sapo, ela tem 2 sílabas canônicas, né? Consoante vogal, consoante vogal. Ora, eu tenho vogal, por exemplo, que começa com vogal e consoante vogal, como a palavra uva, por exemplo. Então, a criança precisa aprender que na nossa língua, as sílabas elas têm configurações diferentes. Eu tenho sílaba de uma letra só. Eu tenho sílaba de 2 letras, eu tenho sílaba de 3 letras, eu tenho sílabas que têm consoante, consoante, vogal e, de novo, consoante, como a palavra trem, por exemplo. Então, a criança precisa entender e compreender como que funciona. Não é uma questão só de memória fonêmica, ou de memorização de som, ou de visualização, né, do ver a sílaba para memorizar o som e relacionar com fonema, grafema. Como a Magda vai dizer, não é só olhar para a faceta linguística. Eu preciso pensar como é que essa criança elabora este pensamento, na perspectiva da língua escrita, o que ela já sabe sobre a leitura e a escrita, que nível essa criança está de percepção ou de levantamento dessas hipóteses, que aí é na perspectiva da Emília Ferreiro, da psicolinguística, e depois eu preciso pensar em que relações de letramento ou que práticas de letramento essa criança está na sua vida cotidiana. Como é que a família lida com a leitura escrita? Como é que o meio social, territorial onde ela vive, lida com a leitura e a escrita? Então, para além dos métodos, eu preciso, aí a proposição curricular de Belo Horizonte, a base nacional, os textos apresentados na bibliografia da Magda Soares, da Roxane Roxo, elas seguem este padrão.
o padrão de pensar para além dos métodos. Mas essa questão é uma questão processual para que vocês entendam um pouco esse elemento que pode sim cair na prova, tá? Então, os métodos sintéticos consistem em metodologias que partem do foco nas partes, letras, sílabas e palavras para o todo, frases e textos, para o aprendizado das habilidades relacionadas à alfabetização e ao letramento? Sim, essa está correta. São considerados métodos sintéticos alfabético, soletração, fônico, fonético e silábico? Sim. O alfabético é aquele método que a criança vai aprender a fazer como é que a gente chama? Soletração das letras. Por isso que ele chama alfabético ou soletração. Então, a palavra vaca, a gente faz assim, sapo, né, por exemplo, S com A, P com O, sapo. Então, há muita gente que alfabetiza a criança e não tem muito a formação, ou não tem a formação de professor, muitas mães querem alfabetizar os meninos usando essa técnica da soletração, né? Então, elas falam assim, eu estou ensinando meu filho a ler. Sabe como é que eu estou fazendo? Eu estou fazendo ele soletrar as letrinhas e decorar. Isso é soletração, né? É um dos primeiros métodos de alfabetização que existiu no mundo, por ele ser um pouco intuitivo. Mas ele tem suas complicações por conta das diferenças fonêmicas que nós temos na nossa língua. Mas aqui a gente não vai fazer nenhuma crítica a nenhum deles. Vamos focar na nossa questão aqui. Então, sim, está correto. São considerados métodos analíticos palavração, sentenciação, ali está errado, tá, gente? Aqui, eu acho que na hora de fazer a transcrição ali, o computador fez a autocorreção. E método global, que é sentenciação, com certeza. E método global. Então, métodos analíticos são aqueles que trabalham com todo. Esse todo pode ser palavra, pode ser frase ou pode ser textos, como acontece no método global, em que eu trabalho com textos. Os métodos analíticos são os únicos preconizados pelos parâmetros curriculares nacionais para o uso efetivo. Nenhum deles, nenhum método e nenhum documento oficial do Ministério da Educação determina e indica método específico. Ele determina a concepção e teoria, e a partir da concepção e da teoria, a gente pressupõe qual método vai estar ali mais relacionado, tá? No caso das proposições curriculares de Belo Horizonte, junto com a base nacional, a proposta é histórico-social relacionado ao letramento, daí a quantidade de bibliografia sugerida na perspectiva do letramento e da alfabetização, tá bom? Então, número 4 é a questão D, porque eu estou procurando aqui, é incorreta. Então, é a letra D. 5, o papel do brincar é correntemente preconizado nos documentos oficiais para a educação infantil como sendo essencial para a tomada de decisões metodológicas durante o processo pedagógico. Marque a opção que não indica uma função do brincar na educação infantil. Então, uma coisa que o brincar não serve, tá? O brincar serve para quase tudo, mas tem uma aí que não serve. Então, o brincar tem a função de contribuir para o desenvolvimento criativo na infância, estimulando a capacidade de projetar realidades a partir dos conhecimentos adquiridos pela experiência pedagógica, mobilizando habilidades acadêmicas espontaneamente. Sim, aí essas habilidades espontaneamente eu ficaria na perspectiva do em aberto, ou seja, essa mobilização de competências ou conhecimentos espontâneos, sim. Mas vamos ver as outras opções, eu marcaria isso daqui para dar um destaque, mas eu ainda não marcaria a opção, tá? Eu só destacaria que eu vi um certo problema, um estranhamento, não é nenhum problema, é um estranhamento nisso, mas vamos continuar. B, o brincar tem a função de estimular o desenvolvimento das relações de sociabilidade entre as crianças da mesma idade, oportunizando uma troca de conhecimentos e experiências de maneira prazerosa? Sim. Né? Então, brincar tem a função de estimular o desenvolvimento? Sim.
né, dentro da mesma idade e até em idades diferentes, mas aí, como não está eliminando nada, está ok. O brincar tem a função principal de distrair as crianças com atividades de importância secundária dentro do espaço escolar durante... Bom, essa está a mais absurda de todas, né? Porque se o brincar é um eixo central da educação infantil, ela não é para distrair ninguém, ela tem uma função de formação. Então, mesmo que eu tenha marcado e estranhado isso, que aí eu acho que o que deu a entender o autor da questão é do conhecimento espontâneo, da hipótese, eu não está correto, porque a letra C é um absurdo do absurdo. Vamos na D. O brincar tem a função de estimular o desenvolvimento da autonomia, da capacidade de resolução de problemas, da comunicação e da expressão? Sim, ótimo. Então, a letra C é o absurdo do absurdo, tá? 6. O processo de numeramento e alfabetização matemática pode ser definido como? O sistema de criação e desenvolvimento de uma lógica de pensamento matemático, envolvendo noções que vêm muito anteriormente e extrapolam muito além do conhecimento e instrumentalização dos números. Então, é um sistema de criação e desenvolvimento de uma lógica de pensamento matemático? Sim. Que envolve noção que extrapolam o conhecimento e a instrumentalização dos números, ou seja, letramento matemático tem muito a ver com saber calcular. Tem muito mais. A identificação de numerais, a identificação de símbolos matemáticos, né? De sinais gráficos, de leitura gráfica da matemática. Então, o letramento matemático tem muito mais a ver, muito além. Então, por enquanto, a letra A está correta. O sistema de criação e desenvolvimento de uma lógica de pensamento matemático, envolvendo noções que extrapolam para muito além do conhecimento dos números e que privilegiam o entendimento das questões subjetivas e que envolve a lógica matemática. Né? Então, envolvendo noções que extrapolam muito além do conhecimento dos números, que privilegiam o entendimento das questões subjetivas, não. Então, aqui o problema da B é que não privilegia o entendimento das questões subjetivas, mas é trazer o conhecimento social, aquilo que é social coletivo, relacionado ao pensamento matemático para dentro da sala de aula. O sistema de criação e desenvolvimento de uma lógica de pensamento, envolvendo noções focadas no conhecimento, instrumentalização dos números? Não. Assim como a A eu levantei como correta, a C é o contrário, né? Contradiz a ela. O processo de consolidação do aprendizado da sequência numérica, então, o processo dessa consolidação só da sequência numérica, a matemática envolve só a sequência numérica? Não. Então, letrar na matemática é letrar nos símbolos, nos sinais gráficos, na questão numérica, na questão da leitura matemática, da leitura de questões relacionadas ao dinheiro, ao numeral, né, a outros elementos da matemática. Então, a letra A, 6, letra A. A 7, então, tem uma descrição, nasceu no ano de 1896, aí a gente pode pensar assim, tanto Piaget quanto Vygotsky nasceram em 1896, teve pouco tempo de vida, desenvolveu estudos sobre o pensamento e a linguagem, focando na distinção entre as funções psicológicas inferiores e superiores, defende o desenvolvimento e aprendizagem nos seres humanos, são processos interligados, mas independentes, que dependem da mediação entre os instrumentos e os signos. Aí a gente mata, e lembrando que, dependendo da tradução, onde está escrito função psicológica inferior, pode aparecer processos psicológicos elementares, processos psicológicos primitivos, tá? Então, aí depende muito de qual tradução foi usado para fazer essa questão. Então, letra D, Vygotsky. 8. A fala na criança parece orientada para o outro, como ação de comunicação. Ou seja, nas primeiras experiências, a criança fala para pedir, relatar, nomear, contestar algo que deseja e que de seu interesse imediato. Muitas vezes, essa fala é incompreensível para quem não convive com ela, pois o som produzido nem sempre é reconhecido pelo adulto ouvinte no ato comunicativo.
A partir do momento que a criança aprende a pronunciar as palavras e usá-las no contexto dos seus múltiplos significados, evolui para o uso que extrapola a comunicação, sendo capaz de expor e produzir conhecimento. De acordo com Vygotsky, é o poderoso efeito da linguagem sobre o pensamento humano, ou melhor dizendo, processo intrapsicológico para interpsicológico. Ou seja, primeiro ele internaliza, depois ele coloca para fora o que ele pensa. Nessa perspectiva, a linguagem pode cumprir funções diferentes, tais como a comunicativa e a reguladora do próprio comportamento. Então, para Vygotsky, né, que é o autor usado aí, a linguagem tem realmente essas duas funções. No caso do bebê, que usa a fala exterior apenas, né, ela não adquiriu ainda a fala egocêntrica e a fala interior, ela só tem ainda naquela base da fala exterior, ela vai usar somente como função comunicativa. A partir do momento que ela vai aprendendo o significado das palavras, que ela vai interiorizando o significado das palavras, ela deixa só de apontar e começa a nomear, e começa a fazer uso em frases, fazer uso em pensamento conceitual, ela passa a ter a fala passa a ter uma importância na ação. Então, se a gente lembrar da fala egocêntrica, a fala egocêntrica é aquela em que a criança atua na própria ação. Então, ela fala e age ao mesmo tempo. Ela faz a ação concomitante com a fala, né? Então, à medida que ela fala, ela age. E isso organiza o pensamento dela. Então, a número 1 está correto. A fala pode ser, deixa eu colocar aqui, né, para a gente não se perder. A fala pode ser um instrumento nos processos de mediação? A fala, sim, pode ser um instrumento no processo de mediação. A 2 também está correta. As palavras possuem uma ação na expressão e na organização do pensamento, considerando a diferença entre o significado e o sentido? Sim. A palavra pode determinar o significado e, ao mesmo tempo, sentido. Ou seja, a palavra mato, dentro de um contexto, vai ter um significado e um sentido que é diferente de outro significado e outro sentido. Também a 3 está correta. A linguagem egocêntrica possui uma função importante no desenvolvimento psicológico, estando presente em toda a vida humana? Para o Vygotsky, sim. Para o Vygotsky, a linguagem egocêntrica ela vai ter uma função importante de regulação do nosso comportamento e de ordenação do pensamento. Letra B, né? Todas corretas. Letra B, a número 8, letra B. 9. A 9, então, são duas assertivas, né? Então, o ser humano nasce sabendo brincar, daí ser desnecessário o ensino com o objetivo de ensinar brincadeiras para as crianças. As brincadeiras evoluem a partir da maturação biológica da criança. Assim, quando recém-nascidas, brincam com o corpo, fazendo movimentos desorganizados. À medida que desenvolve a linguagem e a imaginação, escolhem as brincadeiras de faz de conta. E, por fim, próximas da adolescência, preferem brincadeiras, jogos de regras, de construção e de estratégia, preferem, portanto, os desafios para demonstrar a capacidade de raciocínio. De jeito nenhum, a primeira parte está completamente equivocada. Então, a gente sabe que a primeira está errada, né? A primeira afirmativa está errada, esquece o porquê aqui. Vamos para a segunda afirmativa. A cultura lúdica é, antes de tudo, um conjunto de procedimentos que permitem um jogo possível. O jogo como uma unidade de segundo grau, isto é, uma atividade que supõe atribuir às significações de vida comum outro sentido, o que remete à ideia de fazer de conta, de ruptura com as significações da vida cotidiana. Tal cultura, então, é composta de um certo número de esquemas que permitem iniciar a brincadeira, apoderando-se de elementos da cultura do meio ambiente da criança para aclimatá-la ao jogo. Ou seja, a cultura lúdica é um conjunto de possibilidades que torna o jogo possível, torna a brincadeira possível. O que é uma cultura lúdica? É quando eu consigo, representar, por meio de uma brincadeira ou de um jogo, aquilo que eu vivo cotidianamente, ou aquilo que eu trago enquanto valor social. Então, a criança, quando brinca de casinha, ela traz essa cultura lúdica. Então, ela não está
Na realidade, na cabecinha dela, ela está, na realidade, fazendo comida. Porque ela traz todo o elemento cultural, todo o ambiente que é uma cozinha. Por isso que eu tenho que ter um ambiente que lembre isso, para que ela possa exercitar essa cultura lúdica. Então, a 2 está correta. Se uma está errada e a outra está certa, não existe relação entre elas, e aí eu mato a questão, né? A afirmativa 1 está incorreta e a 2 está correta, tá bom? De acordo com o Kishimoto, a criança gosta de brincar e esse é um dos seus direitos. Isso é óbvio, né? O brincar é uma ação livre, surge a qualquer hora, iniciada e conduzida pela criança, dá prazer. Não exige uma condição, um produto final. Relaxa, envolve, ensina regras, linguagens, desenvolve habilidades e introduz a criança no mundo imaginário. A respeito do jogo e da brincadeira, o professor da educação infantil deve planejar atividades variadas, mas sempre controladas, bem estruturadas e com objetivos pautados apenas nos programas institucionais. Se ele fizer isso, deixa de ser brincadeira para a criança, tá, gente? Passa a ser desprazer. Então, uma das características da brincadeira é a liberdade, é o prazer. Se eu vou conduzir toda a brincadeira, eu deixo de ter prazer nisso, eu deixo de ser livre. Então, a letra A está aí correta. Promover tempo e espaço livre e mediado para as crianças, com o objetivo de observar e conhecer melhor o grupo com quem trabalha. Então, promover tempo e espaço livre para as crianças, com o objetivo de observar, ok, isso é muito bom. A hora que eu promovo tempo livre, eu vou observando como é que elas se relacionam com a outra, como elas negociam, como que está a questão da linguagem, como que ela dá comandos ou aceita comandos. Então, por enquanto, a letra B me indica como resposta certa. Tá? Vamos ver as outras. Propor atividade de trabalho, eliminando por completo brincadeira. Já eliminei a questão aí, né? De jeito nenhum na educação infantil que a gente elimina brincadeira. Priorizar as atividades recreativas tradicionais no tempo livre, garantindo a preservação e adaptação das crianças na cultura local. Olha, priorizar nenhum tipo de atividade. Tem que dar, justamente o que está pautado no B. Né? Eu possibilitar um repertório grande. A brincadeira tradicional é super importante, mas não pode ser só ela. Tá ok? Então, é a letra B. 11. Para Vygotsky, né, conforme Ricardo Bagueiro escreveu, os processos mentais superiores, tais como planejar uma ação, identificar relação causa-consequência em determinados fenômenos, imaginar, sonhar ou prever o futuro, são capacidades aprendidas a partir da mediação. Ele distingue 2 elementos que são fundamentais para a mediação. Quais são eles? A gente já viu, né, que são os instrumentos e os signos. Então, para Vygotsky, a mediação acontece pelos instrumentos e pelos signos. Uma questão muito fácil aí para quem tem uma leitura de Vygotsky. 12. O currículo da educação infantil é concebido como um conjunto de práticas que buscam articular as experiências e os saberes com os conhecimentos que fazem do patrimônio cultural, artístico, científico e tecnológico. É importante apoiar as crianças desde cedo e logo de todas as experiências, ao longo, né, de todas as experiências da educação infantil no estabelecimento de uma relação positiva com a instituição educacional, no fortalecimento de sua autoestima, no interesse, na curiosidade, pelo conhecimento do mundo, com a sua perspectiva. Espera-se que as propostas curriculares da educação infantil promovam experiências variadas com as diferentes linguagens, reconhecendo que o mundo que estão inseridas, por força da própria cultura, é amplamente marcado por imagens, sons, falas e escritas. Nesse processo, é preciso valorizar o lúdico, as brincadeiras e as culturas infantis. Então, isso foi retirado do documento oficial do Brasil. Né? Considerando o texto apresentado, assinale a alternativa que não condiz com a perspectiva do brincar e interagir na educação infantil na atualidade. Então, qual que não condiz com essa perspectiva do brincar na atualidade? Seja em Belo Horizonte, seja no Brasil inteiro. Tá? Porque a perspectiva é a mesma para o Brasil inteiro. Os brinquedos destinados ao uso coletivo devem ser seguros,
ter durabilidade e resistência. Pratos de xícaras não podem ser miniatura e de plástico pouco resistente. Melhor os de tamanho normal, feitos de material resistente. As panelas devem ser de alumínio e as conchas de madeira, por exemplo. Essa é uma perspectiva super importante. Eu preciso imitar a realidade para que a criança também exerça aquilo que a Kishimoto chama de cultura lúdica. Então, eu posso ter imitações? Posso, mas o melhor é quando eu tenho imitações mais próximas do real. Né? Então, eu ter arquétipos próximos, eu ter configurações próximas, para que a criança possa explorar este universo de uma maneira que aproxima ela dos aspectos culturais. Tá? Então, não que eu elimine aqueles brinquedos que imitam, mas se eu tiver questões que aproximam da realidade, na perspectiva da Kishimoto, é melhor. Tá? Então, letra A está correta. As práticas lúdicas devem ser previamente planejadas e sempre conduzidas pelos professores? Nem sempre, tá? Importante que o brincar na instituição de educação infantil seja do tipo educativo. Não fazendo... Bom, aí a gente vai eliminar essa. Porque, na perspectiva atual, elas têm que ter, o professor tem que planejar, o professor tem que prever algumas brincadeiras que são de fundo educativo. Mas é fundamental o espaço das brincadeiras livres, espaço para a criança explorar, espaço para a criança expor o que está sentindo, expor aquilo que ela vê da sua cultura. Tá? Portanto, de formação de cultura lúdica. E a gente não constrói uma cultura lúdica em algo muito amarrado, tudo planejado, tudo conduzido pelo professor limita essa cultura lúdica. Tá? Então, por enquanto, a letra B é que diz que não condiz. Tá? C, verificar a utilidade do brinquedo ou objeto colocado na área da brincadeira, questionando qual uso que a criança fará, que tipo de experiência pode adquirir com o objeto, pensar nas experiências significativas da criança para a seleção dos brinquedos. Isso é importante, né? À medida que eu não posso controlar tudo, mas eu tenho que pelo menos selecionar, se não tem um brinquedo ali que coloca ela em risco. Né? Uma criança de 3 anos, de 2 anos, de 1 ano, preciso cuidar daquilo que ela põe na boca. Então, eu preciso mediar com isso sim, tá? É importante dar opções de brincadeiras coletivas e individuais que representem a diversidade da cultura lúdica do país. Isso é óbvio, né? Então, ora eu deixo ela brincar, ora eu permito ou proporciono brincadeiras individuais, ora coletivas, ora em dupla, ora eu deixo ela totalmente livre para optar, tá bom? Então, a esqueci aqui, né? Letra B, né? Então, a letra B que é a incorreta. Via-se o entusiasmo da diretora e a desconfiança da maioria dos professores quanto ao projeto de musicalização infantil da escola integrada, destinada a crianças de 4 a 8 anos. O projeto citado acima se justifica por, exceto. Então, todo mundo ficava desconfiado de colocar a criança de 4 com 8 anos juntas, ainda mais num espaço de escola ou fora da escola. Aí não disse, é fora ou dentro da escola, mas todo mundo estava olhando com desconfiança essa coisa de crianças de 4 a 8 anos fazerem uma atividade juntas. Tá? Então, qual a justificativa que o projeto tem que ter para poder... identificar como importante esse multietarismo aí, né? Ou seja, a experiência multietária. Então, letra A, permitir a participação periférica das crianças pequenas da educação infantil, pois as crianças maiores de 6 a 8 anos podem, a partir de uma participação ativa e colaborativa, ajudá-las no processo. Absurdo essa letra A, que fere completamente a proposta de educação integral e de escola integrada de Belo Horizonte, de que a criança pequena ela não pode ter uma participação periférica, ela tem que ter uma participação real, colaborativa. Então, nós precisamos pensar em atividade que garanta essa participação dela. E não dizer assim, olha, é melhor que ela fique sentadinha ali, que é que ela dá conta. E aí o maior vai fazer para ela. De jeito nenhum. Mas vamos ver as outras opções. A letra A já me diz de um absurdo. Tá? Vamos ver a B. Possibilitar à criança a interação multietária, importante para a diversidade de níveis de conhecimento, experiências sociais e saberes. Corretíssima.
Favorecer a articulação entre diferentes áreas do conhecimento, buscando melhoria de interações culturais e o desempenho escolar, bem como garantir no futuro próximo a permanência das crianças, e principalmente territórios vulneráveis. Então, a musicalização ela pode fazer esse ponto, né, essa ponte, com uma criança que não gosta, que não tem interesse pela escola, mas a musicalização pode fazer essa ponte, esse elo de ligação dela com esse mundo que talvez de maior prazer, de maior interesse naquela perspectiva. Possibilitar práticas de transição entre educação infantil e ensino fundamental a partir de troca de experiência entre as crianças, tendo, no caso do projeto citado, a música como integrador. Perfeita a letra D também. Então, eu colocar crianças de 4 a 8 anos serve como uma transição para criança de 4 e 5 anos já ter conhecimento sobre o ensino fundamental. Então, realmente, a letra A. Tá? 14. Na educação infantil, temos crianças de 3 meses de vida, 6 de idade, mais ou menos, né? De acordo com Piaget, trabalham 2 etapas do desenvolvimento, são eles. E aí, nós vamos lá nas etapas ou nos estágios de desenvolvimento Piaget. Piaget não fala de bebê e criança bem pequena, ele não usa essa terminologia, quem usa é a Base Nacional. Sensorial e operatória formal. Então, a criança de 3 meses então, a criança de 3 meses, ela é sensório-motora ou sensorial, porém, a criança acima dos 2 anos de idade, ela é pré-operatória ou pré-operatória concreta. Então, nesse caso, é a letra C, sensório-motora e pré-operatória, letra C. 15, então, a gente tem um texto aí, né? Uma de tirinha e um texto comentário. Então, vamos na da tirinha, a Mônica diz, né? Mas por que você não quer mais brincar, eu não enxergo dali, de casinha comigo, Cebolinha? Adivinha? Então, a Mônica fez ele trabalhar, né? Pôr ele para lavar, passar, cozinhar, ele não quer brincar de casinha. É louco, né? Cara, quem vai brincar de casinha assim? Lógico que ele não quer brincar de casinha na lógica da Mônica. E aí o texto 2. O uso dos jogos e brincadeiras na educação infantil favorece o desenvolvimento de capacidades variadas relacionadas a aspectos motores, sociais, cognitivos e simbólicos. De acordo com a Kishimoto, para que o jogo desperte um aprendizado, precisa ser executado, não como mera obrigação. Assim, é importante que a criança escolha com qual jogo deseja brincar, controlando seu desenvolvimento, sem ser forçada a normas do educador. O jogo com função educativa não pode ser posta como uma obrigação à criança. No caso do jogo simbólico, por exemplo, a criança ultrapassa a simples satisfação de manipulação. Ela vai assimilar a realidade externa ao seu eu, fazendo distorções ou transposições. Pode ser usado para encontrar satisfação fantasiosa por meio da compensação, superação de conflitos, de desejos egocêntricos, entre outros. Então, a pergunta é, esses 2 textos se relacionam? Esses 2 textos têm a ver? Então, a gente vai entender. Analisando, a gente vê que os 2 textos tratam da questão da brincadeira, né? E como que aqui não tem ninguém atuando sobre os 2. O Cebolinha está dizendo para ela, não gostei dessa brincadeira. E desse jeito eu não vou brincar mais. Então, ele está se colocando numa situação fictícia que não está gostando do jeito como a Mônica está estabelecendo a brincadeira. E que é bem a ver com o texto 2, né, de que o jogo simbólico proporciona à criança essa vivência, essa negociação, essa transposição da vida real e essa discussão da vida real, tá? Então, opção, o texto 1 representa a situação de jogo simbólico, ok? E o texto 2 trata das práticas educativas ideais na educação infantil? Sim, né? Então, se a gente for pensar, não das práticas educativas ideais, acho que ela faz uma discussão da importância do jogo dentro da perspectiva diversa, que ao mesmo tempo é para desenvolver aspectos motores, sociais e cognitivos, eles também desenvolvem um aspecto simbólico. Bom, então vamos ver as outras opções, a letra A tá mediana, né? Vamos dizer, faltam alguns elementos ali. O texto 1 e 2 tratam da necessidade de alguém
que assume a função de condução nas brincadeiras? O texto 1, sim. O texto 2, não. Então, o texto 2 não fala disso. Então, a B está excluída. O texto 2 contradiz as ideias presentes no texto 1? Eu acho que não, porque o texto 2, pelo contrário, vai dizer que o jogo simbólico, ela assimila a realidade externa. Então, olha para você ver, a Mônica aqui está fazendo um papel masculino, vamos dizer assim, né? Ela está com a malinha de alguém que veio trabalhar do escritório, alguma coisa, e o Cebolinha de avental está fazendo, vamos dizer assim, a perspectiva de gênero feminino. E aí que, enquanto ela vai trabalhar, vai para a rua, vai trabalhar, ele fica em casa lavando, passando e cozinhando. Né? Então, acho que um não contradiz o outro, mas reforça o que está dito um e outro. O texto 1 e 2 são complementares, sendo que o 1 pode ser considerado como uma ilustração para as ideias? Sim. Aí eu acho que a letra D ela está mais completinha, porque o texto 1 e 2 falam de jogo, principalmente do jogo simbólico, e o texto 1 ele é quase que uma ilustração disso que está acontecendo ou defendido pela Kishimoto abaixo. Então, a letra D. 16. Considere o relato de atividades da aula abaixo. Né? Para que uma aprendizagem significativa possa acontecer, é necessário investir em ações que potencializem a disponibilidade do aluno para a aprendizagem. O que se traduz, por exemplo, no empenho em estabelecer relações entre seus conhecimentos prévios sobre um assunto e o que está aprendendo sobre ele. A afirmação acima destacada, partindo de uma perspectiva construtivista, e lembrando, uma perspectiva construtivista tem mais o viés do Piaget, tá? Então, trabalha mais com a lógica do Piaget. Convido o professor a refletir que, ao iniciar uma nova situação de ensino-aprendizagem, devemos considerar que... Então, se a gente lembrar que, para o Piaget, o que nos impulsiona o aprendizado são os conflitos cognitivos, e esses conflitos cognitivos, eles serão importantes para que eu assimile, para um processo que o Piaget chama de assimilação de ideias, por meio de esquemas que eu já tenho. Ou seja, eu vou assimilar a partir dos meus conhecimentos prévios. Então, qual é o papel do conhecimento prévio nesse jogo de assimilação? Essa é a pergunta, tá? Então, em geral, os conhecimentos prévios dos alunos são esquemas mentais alternativos, imperfeitos, incompletos. Incompleto, sim, porque todo conhecimento prévio não é uma verdade absoluta. Mas eu dizer que eles são alternativos, como se eu tivesse como escolher se eu vou ou não usar o esquema mental, não. Antes de qualquer nova situação de ensino, deve ser feita uma investigação extensa de todos. Então, se a gente for fazer uma investigação extensa, eu não vou dar aula, né? Eu vou ficar só fazendo investigação do conhecimento prévio. E eu posso fazer levantamento de conhecimento prévio numa roda de conversa, numa discussão com os colegas, numa análise de imagem, num vídeo. Então, é uma coisa rápida, nada extenso. O conhecimento prévio dos alunos constitui um amplo esquema de ressignificação, devendo ser mobilizado durante todo o processo de ensino-aprendizagem, pois, a partir deles, o indivíduo interpreta o mundo. Ok. Então, o conhecimento prévio constitui, eu só não sei se é um amplo esquema de ressignificação, mas é aquilo que eu ressignifico, é aquilo que eu vou assimilar para que eu possa gerar um novo pensamento e, a partir de um novo pensamento, acomodar as ideias num sistema chamado equilibração, e aí começa um novo ciclo. Mas aí vamos ver a letra D. Todo conhecimento prévio surge do contexto social do estudante e, portanto, deve ser substituído por meio da... Absurdo aí, né? Todo conhecimento prévio surge do contexto social? Não, tem conhecimento prévio que são conceitual, que eu aprendi, às vezes até fora do meu contexto social. Ele faz a relação, a ligação com o contexto social, mas eu não aprendo ele
somente pela via do contexto social, tá? Então, de fato, é a letra C a melhor opção, tá bom? 17. A aprendizagem da língua materna não é um processo natural, óbvio, como muitas vezes é entendido. Além das condições biológicas para o desenvolvimento da fala, para a criança desenvolver a sua linguagem oral é indispensável interação social e o convívio da família e sociedade, treino e repetição sistemática não, constante correção dos erros de jeito nenhum. Isso vai fazer com que ela pare de falar, inclusive, né? Porque ela vai falar, eu não sei falar mesmo, melhor não falar nada. E maturação, não. Na perspectiva de que a língua não é um processo natural, não é, portanto, uma maturação simples. Eu preciso ter uma interação com o social e com o convívio e com a sociedade. Uma questão fácil para vocês aí, né? 18. O brincar favorece a autoestima das crianças, auxiliando-os a superar progressivamente suas aquisições de forma criativa? Sim. Sim, né? O brincar favorece essa autoestima, sim. O brincar se constitui em atividade frívola, se tratando de uma atividade própria e encontrada nas algumas sociedades? Não. Ou em algumas sociedades? Então, brincar é uma atividade que gera prazer, satisfação e fluidez? Sim. Mas ela se trata de uma atividade própria, encontrada em qualquer lugar ou encontrada em determinadas sociedades? Não, né? Em todas as sociedades tem um jeito de brincar e jogar. O brincar significa experimentar-se, relacionar-se, imaginar-se, expressar-se, compreender-se, confrontar, negociar. Sim. O brincar utilizado como recurso pedagógico deve ser dissociado da atividade lúdica? Não. Eu tenho que trazer para a brincadeira a cultura lúdica. Então, é a 1 e a 3, letra D. 19. Crianças que concebem a escrita como rabisco, garatujas, sequências de letras em fase inicial da alfabetização, podem apresentar dificuldade de distinguir o significante e o significado. Então, o que é o significado e o que é o significante? Né? Então, eu tenho o signo, que é a palavra, por exemplo, quando eu escrevo sapo, eu produzo a fala sapo, o som sapo, a gente fala isso em linguística de ser o significante. Agora, o significante, ele traz um conjunto de significados. Então, esse conjunto de significados, então, se eu conheço o som sapo, ou se eu sei ler S-A-P-O como sapo, eu faço essa transposição para sapo, eu concebo o significante e o significado, eu domino isso. Então, tem crianças que ainda têm dificuldade por conta da questão fonêmica. Então, para tal, né, a Magda Soares sugere voltar o som da palavra, não para o seu significado. Ou seja, tem atividades que a gente foca no som da palavra. Não é que eu tenho que fazer isso o tempo todo, mas de vez em quando eu preciso trabalhar com parlenda, trava-línguas, rimas, pequenas rimas. E aí, o que é chamado isso? É chamado de rimas e aliterações. Rimas são sons finais iguais. Aliteração, som inicial igual. A roupa do rei de Roma, aliteração. Né? Então, meu coração é de papelão. Ai, que coisa mais horrível, né? Meu coração é de papelão. Coração e papelão são rimas. Tá? Então, é importante para que a criança perceba essa sonoridade, essa diferença sonora. 19, também um pouco mais simples aí a atividade. Por meio do desenvolvimento do raciocínio lógico, 3 habilidades básicas devem ser adquiridas pelo estudante no processo de alfabetização. Aprender a ler, aprender a escrever e aprender a resolver problema. Mais ou menos, né? Vamos ver. Aprender a ler, aprender a contar e aprender a resolver problema. Contar não, porque resolver problema não tem a ver com isso. Aprender a ler, aprender a escrever e aprender a contar também não. Aprender a escrever, aprender a contar e aprender a resolver problema. Então, dentro do processo de alfabetização,
eu preciso me preocupar com aprender a ler, a escrever e a resolver problemas, não na perspectiva matemática, mas em todas as outras perspectivas relacionadas ao pensamento conceitual. 21ª, na aprendizagem da linguagem escrita ou da língua escrita, cabe ao professor, como mediador, entender que depende do professor a busca por elementos para a construção do sentido do texto pelas crianças. Então, é o professor que vai fazer ele passar pela compreensão? Isso é um processo que vai direto do professor para o aluno, na perspectiva mediadora? B, então a gente já sabe que não. B, explicar quando o aluno tem dúvidas pode fazer com que a criança fique dependente e não avance na sua aprendizagem. Não. Então, quando ela tem dúvidas, eu posso sim usar isso como um elemento de diálogo. Eu não darei a resposta imediatamente, mas eu posso provocar assimilações para que ela acomode, para que ela compreenda. Ou, como Vygotsky diz, eu posso criar pequenos questionamentos, pequenas problematizações, fazendo um elo, estabelecendo uma ponte nesse diálogo. A criança, mesmo antes de ler com autonomia, pode construir o significado de um texto, é óbvio. Né? Então, ela vê as imagens, quem participa ou vê muito criança, né? Ela pega o livro e ela conta aquela história, mesmo que ela não leia. Ou quando eu conto uma história para ela, ela produz significado. As leituras para as crianças devem ser sempre simplificadas de forma nenhuma. Então, com certeza, é a letra C. Quanto mais repertório de leitura eu entrego, melhor é para essa criança aprender a ler, tá? Leia o texto abaixo que conta como a professora organizava a sua sala de aula e que materiais e situações de leitura escrita ela oferecia a seus alunos. Então, o texto é a Joana, ela sabe que seus alunos precisam se adaptar ao ambiente escolar, pois isso contribuirá para a aprendizagem deles. Ela dispõe as carteiras em fila para que possa circular pelas carteiras, auxiliando durante as atividades e também evita que converse durante a aula. Ótima professora, né? Organizou a sala com o máximo de recursos que possuía para tomar um ambiente prazeroso e educativo para seus alunos. Afixou na parede o abecedário com letra cursiva, acompanhada de um desenho e uma palavra para ajudar seus alunos a estabelecerem relações. Também arrumou a prateleira com vários livros didáticos para que seus alunos pudessem ler, né, lessem na hora da leitura. Joana também nomeava os objetos da sala à medida que seus alunos iam aprender no alfabeto, solicitando a eles que procurassem em jornais e revistas as letras que estudaram no dia. Ela considerava essa atividade ótima, pois sabia a importância de se trabalhar com a coordenação motora. Ana propunha, Joana e Ana, tá, gente? Eu acho que aqui é o mesmo nome, tá? Tá tendo problema aí. As crianças, porque já sabia que não estavam alfabetizadas, por isso intensificava o trabalho com cópia, para que seus alunos aprendessem a letra cursiva e circulava entre as carteiras solicitando que lessem todas as letras. Uma prática extremamente tradicional, né, gente? Com base nessa situação, podemos afirmar que, para a professora Ana, a alfabetização em contexto de letramento não tem contexto de letramento ali, né? Mas vamos lá. Quando levamos os alunos a perceber as relações entre fonemas e grafemas? Não. Quando eu faço a relação entre fonemas e grafemas, eu estou fazendo uma relação direta de alfabetização. Isso não envolve o letramento, tá? Resultado da ação de ensinar e aprender as práticas sociais da leitura e da escrita. Ok. Então, quando ela percebe que ela precisa, quando ela coloca lá o abecedário, quando ela põe objetos para os alunos nomear, mesmo que ela faça isso de uma forma bem tradicional, isso pode ser considerado, a grosso modo, de práticas de letramento. Então, ela enche a sala de questões escritas e tal. Então, ok. A2, beleza. Ações distintas, mas não inseparáveis. O ideal é alfabetizar no primeiro momento, preparando o aluno para o processo de letramento
que se iniciaria logo em seguida. Então, na perspectiva dela, é isso. Mas, olha, gente, na perspectiva da Magda Soares, isso tem que estar junto. Ali, ela está entendendo que ela precisa, nesta perspectiva do texto, possibilitar diversas experiências de leitura, mas muito tradicionais, mas ela está possibilitando. E, para ela, as crianças têm que ter primeiro, no primeiro momento, uma alfabetização e depois, num segundo momento, um letramento. As práticas sociais de leitura e de escrita estão condicionadas à compreensão? Não. Então, ali, tanto é que ela disponibiliza uma série de materiais. O grande problema dessa professora é que, para ela, as atividades de alfabetização vêm antes do letramento, que destoa um pouco daquilo que propõe Magda Soares. Então, como é na base dessa professora citada, então é a 2 e a 3, tá? Com base nessa professora citada, tá bom? 23. O dever do município com a educação infantil pública será efetivado mediante garantia de educação infantil em creche, sim, 5 anos, né? E aí tem crianças que vão ficar até 6 anos por conta do marco temporal ali, né? Do corte, da data de corte, mas ok. Educação básica obrigatória e gratuita, crianças de 4, 5 anos de idade, ok. Oferecer educação em tempo integral e, no mínimo, 50... está muito pequeno ali, eu estou enxergando. Oferecer educação em tempo integral de, no mínimo, 50% das escolas públicas, de forma a atender. Sim, né? Então, é importante. A educação de tempo integral, ela vai aumentando paulatinamente, ela não é obrigatória, é uma questão da família. Oferecer, no máximo, 25% de atendimento educacional especializado. O atendimento educacional especializado ele é obrigatório. Toda criança deficiente com transtorno, ela precisa ser atendida. Isso não é uma escolha do município. Então, a 4 está errada. Atendimento às crianças em situação de risco social e pessoal após a emissão de medida, de jeito nenhum. Então, atendimento à criança em situação de risco é uma prioridade, não tem que esperar a medida. Eu posso até colocar a medida compulsória, ou a medida de justiça, ou eu precisar primeiro do encaminhamento da promotoria, de jeito nenhum. Tá? Então, me perdi aqui, é a 1, a 2 e a 3, letra D. 24º, compete à instituição de educação infantil efetuar e registrar o controle diário de frequência escolar, devendo a mesma exceto. Então, a educação infantil precisa fazer o controle da frequência, assim como o ensino fundamental e assim como o ensino médio, tá? Letra A, comunicar ao conselho em primeiro lugar, de jeito nenhum em primeiro lugar, né? Dos casos de faltas injustificadas e de infrequência. Primeiro a gente comunica às famílias. Primeiro eu faço a comunicação à família, eu faço a intervenção, tal como está na B, ó, conscientizo os pais, coloco o regimento escolar para ser discutido, construo instrumento de registro que garanta o acompanhamento, principalmente pelas famílias. Então, a letra A, eu busco o conselho tutelar quando eu elimino lá, tentei com o pai, não consegui, liguei, não atendeu, essa criança vem um dia, falta 20. Então, eu preciso comunicar, sim, quando há um abuso, uma negligência parental. Se eu for comunicar toda e qualquer infrequência, o conselho tutelar só vai fazer isso na vida dele e não vai dar conta, né? Então, a letra A. O trabalho didático que relaciona a prática vivenciada pelos alunos com os conteúdos, ou seja, eu relaciono a experiência de vida com conteúdos que eu preciso ensinar, ou no caso das proposições curriculares de Belo Horizonte, com as capacidades que eu preciso desenvolver, ou seja, eu preciso desenvolver a capacidade X, eu vou fazer isso na relação com a experiência. Quando eu tenho isso, eu tenho a tendência pedagógica denominada crítico social dos conteúdos. Então, crítico social dos conteúdos é quando eu tenho, sim, um currículo prescrito, um currículo oficial, um currículo que eu me preocupo com o que eu devo ensinar,
mas eu não faço isso de forma direta, como no liberal tradicional, como no liberal tecnicista, ou seja, eu não coloco esse conteúdo no centro. Esse conteúdo ele será ensinado e mediado com a relação que esse aluno tem na sua vida social. Ou seja, eu não abandono a ideia de colocar um ponto na realidade, ou seja, o diálogo com a realidade é fundamental. Então, toda vez que eu tiver uma proposta pedagógica em que eu relaciono o que está posto no currículo, nas proposições, enquanto capacidades, com a realidade desse aluno, eu estabeleço um diálogo, eu estou dentro da tendência pedagógica crítica social, crítico-social dos conteúdos. O plano de ensino é um roteiro das unidades didáticas para o professor ministrar aula. Então, o plano de ensino ele é maior do que o plano de aula, tá? O plano de aula é aquilo que eu executo diariamente. O plano de ensino durante o mês, qual é o plano de ensino? Do ano, qual é o plano de ensino? Mensal, então ele pode ser anual, ele pode ser mensal, ele pode ser semestral, depende muito da escola, tá bom? Então, o plano de ensino, ele é um roteiro maior. Dentro dele, é a partir dele que eu construo meu plano de aula. Então, eu tenho lá o currículo, o plano de ensino e o plano de aula, enquanto referência de maior. Então, eu tenho o projeto político-pedagógico, dentro do projeto político-pedagógico eu tenho o currículo, dentro do currículo o plano de ensino, dentro do plano de ensino o plano de aula, tá bom? Então, o plano de ensino ele é um roteiro que deve ser composto por objetivos gerais, sim, mas não deve ser o primeiro ponto. A avaliação por último. Então, está errada a letra A, porque a avaliação é o último ponto a considerar no plano de ensino, tá? No processo pedagógico de aula, a avaliação tem que acontecer o tempo todo na perspectiva que a gente está trabalhando, que é a perspectiva de Belo Horizonte. Então, a avaliação ela acontece o tempo todo, mas no plano de ensino, o item, a avaliação, ele entra por último, que eu ponho como que será dado a avaliação, tá? Objetivo geral específico, conteúdo, trabalho de grupo, depende, né? Aí envolve metodologia, provas e lançamento de nota. Não, está muito esquisita essa coisa do trabalho de grupo ali, destoou um pouco dessa perspectiva, que no lugar de trabalho de grupo, o melhor seria metodologia ou procedimentos metodológicos. Atividades extra-classe, então, ou seja, o plano de ensino é para visita, o plano de ensino é para excursão, o plano de ensino é para atividades fora, não dá. Justificativa da disciplina, ou como a gente chama hoje, do componente curricular, ou do campo de experiência selecionado. Então, primeiro eu justifico por que eu estou ensinando, ou desejo ensinar aquele grupo de capacidades. Depois eu trabalho objetivos gerais e específicos. Depois os conteúdos, a questão do tempo, quanto tempo eu vou gastar. Vai ser um plano de ensino semestral, mensal, anual. As metodologias, ou seja, o modo que eu vou operacionalizar esse plano. E os recursos de avaliação. Letra D, tá? 27ª, então, Maria, professora da educação infantil, organizou um espaço em sua sala com alguns livros infantis e definiu um cronograma para que todas as crianças pudessem ter acesso à leitura. A instituição desse lugar é defendida pelos estudiosos por proporcionar a apropriação da organização dos livros em uma biblioteca. Aqui não está falando que é biblioteca, está falando que é uma sala de aula. A interação entre crianças com diferentes habilidades de leitura, parece que sim, né? Ela definiu um cronograma, ela separou livros infantis. Condições ideais de concentração para leitura individual, não tem nenhum traço disso na citação. A prática de leitura fluente em voz alta também não tem nenhum traço disso na citação. Então, a melhor resposta é a letra B. Ela está proporcionando a interação das crianças com a leitura e escrita, tá? A equipe pedagógica de uma escola municipal, ao se reunir com a comunidade para ajustar o documento escolar, a fim de atender os princípios legais dispostos nesses documentos, delimita ações para construir um conjunto de valores com finalidades educativas.
Para efetivar essas ações, é necessário interpretar as diretrizes normativas que absorvem, né, as transformações sociais. Assim como é possível definir as atividades a serem ensinadas na escola. Então, assim, como é que é definir as atividades a partir dessas diretrizes que são nacionais? Como é que eu defino? Como é que eu limito essas atividades, tá? Por meio do plano institucional, que tem finalidade educativa, contemplando aspectos de saúde, sexualidade, não. Então, eu defino as diretrizes por um plano institucional, não. Ensinamento de valores morais, éticos, de jeito nenhum. Eu preciso ter esses ensinamentos como atitudinais, relacionados a conhecimentos conceituais e procedimentais. Sistematização de meios que possibilitem a construção e a transmissão de conhecimentos historicamente produzidos, compondo a metodologia de construção coletiva deste conhecimento escolar. Então, eu organizo o conhecimento escolar por meio dessa construção. É uma resposta melhor. Ou seja, eu tenho as diretrizes, eu tenho as proposições curriculares. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que sistematizar por meio de um planejamento, que é um plano de ensino, então, que pode ser denominado de plano de ensino, como é que isso vai acontecer? Como é que esse conhecimento escolar vai acontecer no interior da sala de aula? Então, a letra C está ok, mas vocês estão vendo que a letra D traz o plano de ensino. Então, vamos ver como é que a D encaminha isso. Plano de ensino que está dividido em duas estruturas, a horizontal e a vertical, não tem nada a ver, né, gente? As quais possibilitam definir e organizar as concepções de ensino e aprendizagem que orientam a organização curricular. Quem define as concepções de ensino e aprendizagem é o projeto político pedagógico. Então, o plano de ensino é aquela questão anterior, ele define a minha aula. Como é que dele eu vou tirar o meu plano de aula? Então, o plano de ensino, ele justamente faz isso que está na letra C. Ele sistematiza os meios que eu vou usar para chegar na sala de aula mais organizada, ou seja, construir o meu plano de aula. Tá bom? Então, esses documentos oficiais, eles são definidos pelo professor ou pelo coletivo da escola por meio de um plano de ensino que sistematiza um modo de ensinar, o modo como eu vou operacionalizar isso, tá bom? Vamos lá para a 29ª. O planejamento envolve um processo de racionalização, organização e coordenação da ação docente. Sobre alguns dos processos envolvidos no planejamento de ensino, preencha as lacunas e assinale a alternativa correta. A primeira etapa do planejamento de ensino é a preparação ou, aí a gente faz o mesmo movimento da primeira questão, ou a metodologia do plano de trabalho docente. É nessa etapa que o professor prevê como será desenvolvido o seu trabalho durante certo período, relacionando o conteúdo e a estruturação. Ficou esquisito, né? Adequada para atingir, não. A estruturação, então, a preparação ou a estruturação do plano de trabalho docente é nessa etapa que o professor prevê como será desenvolvido o seu trabalho durante certo período, relacionando o conteúdo e a metodologia. Então, a estruturação é a primeira etapa, eu estruturo o plano de ensino, depois que eu estruturo os objetivos, eu separo, eu tenho um motivo, que é a justificativa, é o motivo. Depois eu separo para que eu estou ensinando aquilo, que são os objetivos. Depois eu separo o conteúdo e depois, por fim, eu chego no meio. Ou seja, eu chego como eu vou ensinar. Como que isso vai acontecer dentro da sala de aula? Que recursos materiais, que tempo eu vou gastar? Então, portanto, é a letra B. A metodologia a gente já vê, né, que não é a metodologia que é o plano, não existe metodologia do plano, existe estrutura do plano. Aperfeiçoamento do plano e a metodologia. Aperfeiçoamento também é quando eu tenho a questão da avaliação, ou seja, eu fiz um plano, não ficou bom, eu aperfeiçoo.
E por último, então, a última questão para a gente encerrar esse comentário, composta por uma estrutura básica, essa ação torna-se a espinha dorsal das atividades cotidianas da educação infantil e é compreendida como a forma prática de desenvolver o planejamento. O enunciado refere-se a quê? Olha, ela tem uma estrutura que torna as atividades uma espinha. O que é espinha, né? Um mapa que dá para a gente o viés da nossa aula. O que eu vou fazer agora, o que eu vou fazer depois, como que eu vou caminhar. Então, organização do trabalho pedagógico, se fosse de uma forma muito geral. Gestão do projeto pedagógico da escola, não, a gestão, porque não é o projeto pedagógico, porque eu estou falando das atividades que são cotidianas. Né? O trabalho pedagógico não tem a ver com atividades cotidianas. O que são atividades cotidianas? Aquelas atividades repetitivas. Entrada, merenda, banheiro. Então, atividades cotidianas é aquela que eu faço todos os dias. O trabalho pedagógico, essa organização do trabalho pedagógico tem muito mais a ver com quais capacidades eu vou trabalhar, que tipo de atividade eu vou dar hoje, vai ser trabalho em grupo, vai ser individual. Então, aqui o enunciado se refere à rotina na sala de aula. Então, colocar o mapa da rotina para os alunos, perceber como é que eles estão fazendo. Né? A organização do trabalho do educador é o diário dele. É o caderno de plano de aula dele e não a organização das atividades cotidianas. Então, toda vez que falar na prova, atividade cotidiana, atividade rotineira, atividade repetitiva, tem a ver diretamente com esse conceito de rotina. Então, a criança sabe, a professora desenhou hoje, então daqui a pouco é o recreio, porque todo dia, antes do recreio, tem um desenho. Ou antes do parquinho tem um cochilo. Então, ele sabe fazer essa ligação dessa sequência de tarefas chamada de rotina de sala de aula. Tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham tido muito sucesso no simulado e estamos à disposição para mais qualquer dúvida. Tá bom? Um abraço e até mais.